Você já se pegou imaginando como seria se o professor entrasse em sala de aula sabendo exatamente o que está esperando e simplesmente não ligasse? Não aquele não liga de quem está fingindo ser forte. O não liga de quem já calculou cada movimento antes de você sequer abrir a boca. É exatamente esse cara que The Monster of First Grade Class A coloca na frente da turma mais caótica do mangá e te faz se perguntar: quem é o monstro aqui, afinal? Eu preciso confessar uma coisa pra vocês, antes de continuar. Eu entrei nesse mangá achando que ia ser mais um daqueles escolares, onde o sensei ganha o coração dos alunos sendo gentil e bonitão. Sabe aquela fórmula? Pois é, 5 páginas depois eu já tinha jogado essa expectativa no lixo. E foi exatamente isso que me fisgou de vez. Então bora mergulhar fundo nessa história, porque ela merece muito mais atenção do que está recebendo por aí. O mangá se chama Monster of First Grade Class A, e o nosso protagonista é Jimmy Taro. Antes de mais nada, o nome já é uma piada interna densa, em japonês. O sobrenome dele soa como chato ou comum, e Taro é literalmente o nome mais genérico que existe no idioma, como se fosse um João Ninguém ambulante. Só que esse João Ninguém tem formação em múltiplas disciplinas, com especialização em matemática. Usa roupas pretas do início ao fim, e acabou de ser transferido para uma das escolas mais caras e elitizadas do país. E ele foi designado exatamente para a classe A do primeiro ano, a classe que todo mundo evita como se fosse uma sentença de morte. Por que todo mundo evita? Porque essa turma tem um histórico. Vários professores passaram por ali antes do Jimmy e foram embora, demitidos, afastados, acusados de coisas que nunca aconteceram. E o nome que aparece no centro de tudo isso é Momo. Ela é modelo, é popular, tem um tipo de poder social que faz adultos entrarem em pânico. Ela usa isso com precisão cirúrgica contra qualquer autoridade que tentar exercer controle sobre a turma. Os outros professores já avisaram o Jimmy antes mesmo da aula começar. O subentendido era claro, vai ser você o próximo. Só que o primeiro dia do Jimmy já deixa evidente que estamos diante de algo completamente diferente. No meio da apresentação inicial, a Momo se levanta, olha para ele e sem nenhuma cerimônia e pergunta se ele é virgem. Uma pergunta calculada para desestabilizar, para envergonhar, para colocar o professor na defensiva desde o segundo zero. E o Jimmy não piscou, ele olhou de volta para ela e disse: sou virgem para sempre e professor para sempre. Isso não é só uma linha engraçada, é uma declaração de território. É o Jimmy comunicando que ele não tem nada a esconder, não tem fraquezas sociais para serem exploradas e que aquele jogo que ela conhece tão bem não vai funcionar com ele. A aula termina, Momo pergunta por que ele ainda está ali, claramente esperando que ele já tivesse pedido transferência mentalmente. E aí vem o segundo sofrimento para ela. O Jimmy tem formação em mais de 4 disciplinas. Ele não é substituível facilmente. Ele vai ficar, e quando ela joga o suco na cara dele como resposta, ele não explode, não ameaça, não chora. Ele simplesmente aplica a regra. É proibido comer e beber em sala, e pede para ela esperar na sala de aconselhamento. O que acontece na sala de aconselhamento é o momento em que o mangá deixa absolutamente claro o que está propondo como narrativa central. A Momo chega lá, tira a roupa até a calcinha e o sutiã, e avisa que vai gritar que está sendo atacada. É o mesmo golpe que ela usou em outros professores. É uma armadilha perfeita. E o Jimmy entra, avalia a situação por um segundo e começa a tirar a própria roupa também. Nesse momento você pensa, o que está acontecendo? Mas ele não está cedendo à provocação. Ele está invertendo a narrativa, e ele grita que está sendo estuprado. Vários professores aparecem para ver o que houve, então o Jimmy explica com toda a calma do mundo que tem as marcas digitais dela no próprio pescoço, como evidência física de agressão, o que configura caso criminal, independente do que ela disser depois. Ela fica paralisada, o plano ruiu, e pela primeira vez a Momo está olhando para alguém que pensou mais rápido do que ela, que não teve medo e que tem provas concretas que podem acabar com a carreira dela de modelo num tribunal. Ela pede desculpa, e o Jimmy, nesse ponto, faz algo que surpreende de outro jeito. Ele aceita, sem humilhá-la, sem fazer discurso moralista. Ele só quer que ela seja uma boa estudante. Mas o mangá não termina aí, porque a escola é um ecossistema. E quando o poder da Momo parece vacilar, outros predadores entram em cena. Algumas alunas da própria classe A começam a espalhar rumores de que ela ficou com o professor, coisas escritas na carteira dela, tênis destruídos, xingamentos nas costas. A menina que era o terror da sala agora está provando do próprio veneno. E essa ironia não é gratuita, o mangá usa isso para fazer a Momo entender
de dentro para fora, o que o bullying faz com a pessoa, não por pregação, por experiência direta. E o Jimmy percebe o que está acontecendo com ela e começa a agir. Livros novos, uniforme novo, presença constante sem discurso. Enquanto isso, uma outra personagem começa a ganhar peso na história, a Bunny. Ela é uma garota que desenvolveu apego emocional intenso por professores homens no passado, e agora começa a fixar isso no Jimmy. Quando ele dá um casaco para Momo numa noite fria, a Bunny transborda de ciúme. Ela ameaça se machucar. Ela usa o próprio sofrimento como ferramenta de manipulação. É uma situação delicada e o mangá não a trata com leviandade, mostra o comportamento como o que é, algo que precisa de cuidado, mas que não pode ser recompensado. E quando a Bunny cai de uma escada, o Jimmy chama a ambulância. Ele age, mas sem se deixar sequestrar emocionalmente por ela. O acampamento de estudos é onde as linhas de tensão explodem de vez. Tsubaki, uma das alunas da classe A, aproveita a noite escura para empurrar a Bunny de um penhasco e colocar a culpa em uma garota da turma do outro professor, o Sakaede. A desculpa que ela inventa é ridícula por design. A Bunny teria comido biscoitos que a garota fez para o Sakaede. Mas a fragilidade da desculpa é exatamente o ponto. Tsubaki está acostumada a que seus crimes sejam varridos para debaixo do tapete. O pai dela é um político influente. Ela nunca precisou de uma desculpa boa, porque nunca sofreu consequências. O Jimmy sai na chuva com a Momo para procurar a Bunny, e quando finalmente a encontram, a Bunny confessa que ama ele. O Jimmy responde que a odeia, direta sim, dura sim. E aqui o roteiro faz uma coisa brilhante, não deixa essa cena ser um vilão agindo mal, porque o Jimmy não está sendo cruel por prazer. Ele está sendo honesto, de um jeito que talvez seja o único que vai realmente proteger a Bunny de si mesma. Dar esperança a alguém que usa o amor como alavanca de manipulação seria o verdadeiro dano. Mas quem o Jimmy realmente é? Isso o mangá vai revelando em camadas pequenas e perturbadoras. Ele nunca toma café com as colegas professoras, ele é pontual, de forma obsessiva, entrada e saída. Quando pergunta por que virou professor, ele diz que não teve outra escolha. Ele afirma que odeia qualquer pessoa que diga que o ama. Ele não quer saber da vida particular de ninguém, aluno ou colega. Esse cara tem uma história, e quando uma professora descobre num registro antigo que numa escola anterior, o Jimmy foi associado a um assassinato, tudo aquilo que parecia ser excentricidade começa a ganhar uma sombra muito mais pesada. Então, a bomba estoura de outro jeito também. A Momo aparece num programa de televisão e fala sobre o que aconteceu com a Bunny, transformando o que foi uma tentativa de assassinato num escândalo midiático, de proporções que a escola elitizada jamais queria que chegassem à luz pública. Os holofotes apontam para Tsubaki, e o pai dela, que sempre apagou o rastro de destruição que ela deixava por onde passava, dessa vez vai ter que fazer um esforço muito maior. Tem ainda o arco da Maki, que precisa ser mencionado, porque é onde o mangá mostra como as dinâmicas de poder funcionam em cadeia. A Maki é quem espalhou os rumores sobre a Momo, que mentiu com a intenção de destruir a reputação dela, e quem começou a tentar construir a própria carreira de modelo em cima das ruínas da rival. Quando as coisas escapam ao controle, uma amiga entrega para ela um recipiente com ácido. A ideia era jogar na Momo. O Jimmy, que estava investigando o sumiço do ácido de laboratório, chega no momento exato, e o líquido acaba nele, diluído o suficiente para não causar dano permanente, mas ainda assim perigoso. E mesmo assim, ele aproveita o momento para dar aula de química. Ele aponta que se a Maki tivesse estudado a disciplina, ela saberia ler o rótulo e entenderia o que estava segurando. As mentiras da Maki são desmascaradas. O prazo para entregar o trabalho de química que ela ignorou completamente segue valendo. O que torna esse mangá realmente especial é que ele escolhe deliberadamente o ponto de vista mais difícil de explorar uma história escolar. O do adulto, não do aluno que precisa crescer, não do herói que vai salvar a turma com discurso emotivo. O professor como personagem principal com profundidade, mistério, contradições e um passado que ainda não foi totalmente revelado. Cada capítulo deixa uma camada de curiosidade, sem resposta. O que realmente aconteceu na escola anterior? O que torna o Jimmy assim? Quem vai pagar pelo que foi feito a Bunny? E para onde essa história está indo? Minha nota é 9 de 10. É uma história densa, com ritmo próprio que resiste à fórmula fácil em quase todos os momentos. Perde meio ponto apenas porque ainda tem lacunas para preencher e quero ver onde ela vai chegar. Se você ainda não leu, vai lá, porque esse mangá é exatamente o tipo de coisa que faz você fechar a última página disponível e ficar olhando pro teto pensando em quem diabos é o Jimmy Taro de verdade. Se esse vídeo fez você pensar, ou pelo menos deu vontade de ler o mangá, você sabe o que fazer, apertar o like e ajudar o canal a crescer. Cada curtida faz diferença real aqui. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.
porque a gente não para. Agora me conta nos comentários, você prefere protagonistas como Jimmy, frios e calculistas, ou aquele tipo de herói que ganha todo mundo pelo coração? Quero muito ler o que vocês pensam sobre isso. Até mais!